Arminianismo: O caminho para Roma. Augusto Toplitz. A voz de quem você ouve. Minhas ovelhas, diz Cristo, ouve minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ó digníssima Escritura, que devia nos compelir a ter esta lembrança fiel e nos levar a perceber o teor da mesma, que é: as ovelhas de Cristo jamais perecerão. Será que Cristo se refere a uma parte de seus eleitos ou todos? O que você acha? Eu sustento e afirmo, e também fielmente acredito, que ele se referia a todos os seus eleitos e não a uma parte, como alguns afirmam de maneira totalmente ímpia. Eu confesso e creio firmemente que jamais alguns deles perecerá. Tenho autoridade suficiente para dizê-lo, porque Cristo é o meu autor, e ele diz que, se for possível, até os próprios eleitos serão enganados. Por isso, eu estou joncoso. Não é possível que sejam de tal forma enganados que eles venham algum dia, enfim, a aparecer ou serem condenados. Pelo que tantos quantos afirmam isto, que possa algum haver, isto é, algum dos eleitos, que pereça. Esse indivíduo com isto afirma que Cristo tem um corpo despedaçado. A valiosa carta de retratação acima é registrada da seguinte forma: uma carta à congregação dos livre-arbitrianos, escrita por um que já foi um dia dessa persuasão, porém foi dali removido e agora é um prisioneiro para a religião. Subscrição esta que irá daqui em diante, e em seu devido lugar nos fornecer uma observação mais do que importante. João Wesley, um amigo de Roma, para ocupar o lugar do argumento tem sido alegado que o Sr. Wesley é um homem velho e a Igreja de Roma é ainda mais velha que ele. Será que isto é razão para que as monstruosidades, tanto da mãe como do filho, pudessem passar sem serem castigadas? Também tem sido sugerido que o Sr. Wesley é um homem muito trabalhador. Eu presumo que não seja mais laborioso do que um certo ser ativo, de que se dizem que vai para lá e para cá sobre a terra, e que andam para lá e para cá sobre a mesma. E nem ainda mais laborioso, eu imaginaria, do que certos sectários passados, a que foi dito há muito tempo atrás: ai de vocês, escribas hipócritas, pois vós atravessais a terra e o mar para fazerdes um prosélito, e nem de jeito nenhum tão proveitosamente laborioso como um certo membro diligente da comunidade, de cuja variedade de ocupações o povo ultimamente recebeu a seguinte informação: a verdade da seguinte instância de diligência pode estar condicionada a um homem pobre ou a uma grande família, agora berra anunciando o leite. Toda manhã em Lothbury e na vizinhança da Royal St. James, às 11, ele empurra um carrinho de mão cheio de batata. Às 13, ele limpa sapatos no Change. Após o jantar, ele berra anunciando leite de novo. À noite, ele vende peixe. E à tarde da noite, termina os seus labores como um vigia. A disputa é com o lobo. Além disto, o Sr. Sherlock me lembra que, enquanto os pastores estão discutindo, o lobo entra no aprisco das ovelhas. Não é impossível, só que acontece que apresentem disputa não é entre os pastores, mas sim com o lobo, propriamente dito, sendo essa disputa garantida por cada máxima de humildade e fidelidade pastoral. Mais tarde me foi dito que, enquanto estou criticando duramente os arminianos, Roma e o diabo se riem, admitindo que o Sr. Sherlock pudesse derivar esta anedota da própria fonte. Os próprios partidos ainda, já que nem eles e nem ele são muito respeitáveis pela verdade. Eu interpreto a informação pelo caminho inverso, apesar de autenticada pela disposição de seu confiável e sentido jocoso e amado primo e conselheiro. Mais uma vez, eu sou acusado com excessiva arrogância e soberano orgulho, e por que não acusado de ter 7 cabeças e 10 chifres e um rabo tão comprido quanto corda de sino?
No final das contas, o que tem meu orgulho ou minha humildade a ver com a presente questão? Se eu sou arrogante ou humilde, isso não tem maiores consequências nessa questão e nem para o público, assim como não teria se eu fosse alto ou baixo. No entanto, eu estou neste exato momento dando uma prova de que meu soberano orgulho pode humilhar-se, e isto até para ventilar as impertinências do Sr. Cello. Arminianismo em casa, Roma. Mas apesar de frívolos, os seus ardis, os princípios a favor dos quais eles contendem, são da mais perniciosa natureza e tendência. Eu tenho que repetir o que parece já tê-lo ofendido tanto, que o arminianismo veio de Roma e o leva para lá novamente. Juliano, bispo de Eclana, um contemporâneo e discípulo de Pelágio, foi um dos que tentou com muita arte tornar atraente as doutrinas daquele herege, a fim de torná-las mais vistosas e palatáveis. O sistema pelagiano deste modo ficou brilhoso e foi extenuado, e logo adquiriu o nome de semi-pelagianos. Desde-nos dar uma olhada nisto de uma descrição vinda das próprias mãos do celebrador Sr. Borrer, ele mesmo um professor pelagiano e, portanto, menos provável a nos apresentar um retrato desfavorável do sistema que ele em geral aprovava. Entre os princípios dessa seita, este estudado escritor enumera o seguinte: a noção de eleição, reprovação, independente dos nossos méritos ou deméritos, é manter uma necessidade fatal. É a proibição de toda virtude e serve apenas para bons homens remissos no desenvolvimento de sua salvação e para levar pecadores ao desespero. Os decretos de eleição e reprovação são posteriores e em consequência de nossas boas ou más obras, tendo esta sido prevista por Deus desde toda a eternidade. Não é isto a exata linguagem do arminianismo moderno? Os partidários deste esquema não argumentam nos mesmos idênticos termos? Deveria-se dizer, é verdade, isto prova que o arminianismo é o pelagianismo revivificado, só que não prova que as doutrinas do arminianismo são papais em sua origem. Uma atenção por um momento deixará claro que elas são. Deixe-nos ouvir novamente o Sr. Borrer, o qual logo após a passagem recém-citada imediatamente acrescenta: nestas duas últimas proposições, os jesuítas encontraram todo o seu sistema da graça e livre-arbítrio, concordando neste sistema com os semi-pelagianos, contra os jesuítas e Santo Agostinho. Os jesuítas eram modados num corpo regular, em direção ao meio do século XVI. E em direção ao final do mesmo século, Arminius começou a infestar as igrejas protestantes. Portanto, não é necessária grande penetração para discernir de qual fonte ele retirou o seu veneno. A sua viagem para Roma, apesar do Sr. Burley gostar de fazer luz às inferências que eram naquele exato tempo deduzidas disto, não foi em vão, se no entanto qualquer um estiver disposto a crer que Arminius embebeu suas doutrinas dos socianos na Polônia, com os quais certamente ele tinha íntima amizade. Eu não tenho objeções em separar a diferença. Ele poderia importar alguns dos seus dogmas dos irmãos recovianos e ainda assim está endividados para outros, para com os discípulos de Loyola. Papistas e predestinação. É certo que o próprio Arminius era consciente de quão enormemente a doutrina de predestinação alarga a distância entre o protecionismo e o papado. Não há ponto de doutrinas, diz ele, que os papistas anabatistas e os novos luteranos mais ardentemente se opõem, e nem por meio do qual tem repetir o que eles amontou mais discreto às igrejas reformadas, e odeiam mais o sistema reformado, pois eles, isto é, os papistas e etc., asseveram que não se pode pensar ou proferir blasfêmia mais infamante contra Deus do que a que está contido na doutrina da predestinação. Por tal razão, ele adverte o mundo reformado para descartar a predestinação do seu credo, para que possam viver em termos mais fraternais com os papistas, anabatistas e outros assim. Os escritores armenianos não têm escrúpulos em aceitar e vender os argumentos dos outros como se fossem propriamente comum. Por esta razão, Samuel Holds copia de Van Harme exatamente a mesma observação que eu acabei de citar. Predestinação, diz Samuel, é uma opinião que os papistas odeiam, que abre suas bocas infamantes contra a nossa igreja e religião. Consequentemente, a nossa adoção das doutrinas opostas da graça universal e do livre-arbítrio nos levaria a calar suas bocas, ao nos trazer tantos graus para mais perto dos papistas, e faria ver-nos, pelo menos até esse ponto,
como seus próprios irmãos ortodoxos e amados. Disto segue que, como o arminianismo veio de Roma, assim também ele conduz para lá novamente. Os jesuítas e a predestinação. Se o veredito de uma união do próprio Arminius e de seu prosélito inglês Hordes não equilibrará o peso, deixe-nos acrescentar o testemunho de um jesuíta professor como meio de fechar o peso completo, quando os papéis de arcebispo Laurdes foram examinados entre eles, foi achada uma carta deste modo, endossada pelas mãos do próprio prelado, março de 1628. A carta de um jesuíta enviada ao reitor em Bruxelas a respeito do sucedido parlamento. O designa desta carta era para prestar ao superior do jesuíta, então residente em Bruxelas, acrescentais um extrato da mesma a seguir. Pai reitor, não deixe que o desânimo da surpresa se abata sobre sua alma zelosa e ardente, ao aprender o súbito e inesperado chamado do parlamento. Nós temos agora muitas cordas para o nosso arco. Nós plantamos aquela medicação soberana, arminianismo, a qual esperamos irá purgar os protestantes da sua heresia. E ela floresce e carrega frutos na estação própria. Para melhor prevenção dos puritanos, os arminianos já fecharam os ouvidos do duque de Buckingham. E nós temos os de nossa própria religião, que estão continuamente na sala de assembleia, aposento do duque, para ver quem entra e sai. Nós não podemos ser mais cautelosos e cuidadosos nesse sentido. Eu estou neste momento tomando de alegria para ver quão alegremente todos os instrumentos e meios, tanto grandes como menores, cooperam com nossos propósitos. Mas, para voltar à nossa estrutura principal, nosso fundamento é o arminianismo. Os arminianismos e projetores, como aparecem nas premissas, produzem um efeito na mudança. Isso nos apoiamos e reforçamos por argumentos verossímeis. A soberana droga, medicação, arminianismo. A soberana droga, arminianismo, como disse o jesuíta, nós, isto é, nos papistas, plantamos na Inglaterra e de fato tinha probabilidade de dar certo para purgar nossa igreja protestante efetivamente. Quão alegremente o papado e o arminianismo naquele tempo dançaram de mão dadas. Pode-se aprender de Tyndall. As igrejas eram adornadas com pinturas, imagens, peças de altas e etc. E ao invés de mesas de comunhão, eram construídos altares e acrescido a estes havia o dobrado joelhos e elementos sacramentais. As doutrinas de predestinação foram proibidas, não apenas de serem pregadas, mas também de serem impressas. E o sentido arminiano dos artigos eram encorajados e propagados. O jesuíta, por isso, não exultava sem razão. A soberana droga, tão tardiamente plantada, realmente lançou raízes profundas e deu muitos frutos sobre os cuidados auspiciosos de Charles e Laud. Hales também reconhece que o estado das coisas foi verdadeiramente descrito por um outro jesuíta daquela época, que escreveu: o protestantismo está se fadigando de si mesmo. A doutrina dos arminianos, que estavam sobre o topo da organização, está alterada em muitas coisas, pelas quais os seus progenitores abandonam a Igreja de Roma, como purgatório, oração pelos mortos e possibilidade de cumprir os mandamentos de Deus, e a avaliação do calvinismo, no mínimo, se heresia, se não traição. Arminianismo do inferno. A sustentação destas posições pelos teólogos da corte foi de fato uma alteração que o abandonou. Helves considera serem decorrentes da ingenuidade e moderação encontrada em alguns professores de nossa religião. Se nós sumariarmos a evidência que foi dada, nós constataremos que seu valor é que o arminianismo veio da Igreja de Roma e conduz exatamente em direção à cova de onde havia sido escavado. Fonte: Revista Os Puritanos. Arminianismo, o caminho para Roma.